Alô Brasil, imagens ao vivo do Estádio Olímpico de Atenas. Você vê aí a lista de participantes da marcha atlética de 20 quilômetros. Veja, atletas da Itália, do Japão, da Coreia, Cazaquistão. Temos um brasileiro nesta prova. É o catarinense José Alessandro Baggio, da cidade de Orleans, no sul de Santa Catarina. Campeão do Troféu Brasil deste ano nesta prova. Tem apenas 23 anos. Começa o esporte rei nos Jogos Olímpicos de Atenas. Veja os americanos também balizados. Eles estão aqui na pista de atletismo, na reta oposta do Estádio Olímpico de Atenas. A partida e a chegada são aqui dentro do Estádio Olímpico. E o percurso vai ser por todo o bairro em torno do Estádio Olímpico. Um bairro que cerca de 30 anos atrás era um grande bosque e hoje é um bairro residencial. O público já chegando para acompanhar este primeiro dia do atletismo. Tivemos uma prévia do atletismo no arremesso de peso em Olímpia, 300 quilômetros aqui de Atenas, no berço sagrado dos Jogos da Antiguidade, no estádio de Hera, no templo de Hera, no antigo estádio em que eram realizados os Jogos da Antiguidade. Hoje começa a festa do esporte rei aqui no Estádio Olímpico. Aqui ao meu lado o medalhista Robson Caetano vai acompanhar com a gente, Robson, todas as provas. Esta é uma prova de muita técnica, de muito esforço, de muito sofrimento para os atletas, Robson. Bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia aos amigos da Rede Globo. Realmente é uma prova de muito sacrifício. Os atletas têm que fazer a marcha de maneira bem segura, porque não podem tirar os dois pés do solo. Então, se caracterizar que os dois pés saíram do solo, fica dito aí que foi dado o atleta deu uma corrida. Então, o que acontece? A largada agora, o Alessandro Baggio tem que ficar de olho nos mexicanos e nos chineses que vêm muito forte para essa prova. Aí a partida, são 20 quilômetros. Veja que temos atletas de Portugal. Portugal sempre muito forte nessas provas de fundo. Os mexicanos também muito fortes. E aqui em torno do Estádio Olímpico você vê que o chinês já vai tomando ali a ponta. É só o início dos 20 quilômetros de marcha atlética. Aí a imagem bonita do alto, mostrando que eles apenas saem aqui do Estádio Olímpico. E aí vão ganhar a rua. Veja que a China vai ponteando aí o pelotão nesses primeiros metros dos 20 mil que compõem a marcha atlética. E como disse o Robson, pode parecer desenho animado para quem não conhece o esporte, para quem não acompanha o atletismo de forma rotineira. Uma prova dificílima, porque veja só, como já destacou o Robson, eles não podem ficar com ambos os pés no ar. Isso caracterizaria uma corrida. E aí você tem durante todo o percurso, durante todos os 20 quilômetros, fiscais, juízes de prova que ficam de olho na moçada, tomando conta dos atletas para que eles não levantem ambos os pés simultaneamente do chão. Eles têm que ter pelo menos um dos pés em contato com o chão o tempo todo. E mais, a perna que ataca, a perna que vai à frente, tem que estar estendida. Essa é a regra do jogo. E aí o que acontece, Robson? Cada atleta tem direito a ser punido duas vezes. Na terceira é eliminado. Se pela terceira vez ele for flagrado por um dos juízes de pista levantando ambos os pés ao mesmo tempo, né, tirando os pés simultaneamente do solo, esse atleta, pela terceira vez sendo punido, está eliminado da prova, está fora da marcha atlética. Exatamente, Maurício. E uma coisa curiosa é que os atletas da marcha atlética, em geral, principalmente os mexicanos, eles são muito espertos nesse momento, porque como eles têm levam 2 cartões amarelos até levar o terceiro cartão, o que acontece? Eles utilizam desse artifício de poder dar uma corrida, quem sabe, uma corrida nos intervalos entre os árbitros, que ficam em cerca de a cada 2 a 3 quilômetros, eles dão pequenos piques, né? E com isso eles conseguem liderar
por muito mais tempo a prova. Durante muito tempo, os soviéticos fizeram isso. Então, agora, nós temos aí os chineses se aproveitando também muito dessa técnica, que não chega a ser uma técnica, eu diria que é uma forma de burlar, de dar uma enganada nos árbitros, nos técnicos. E eu conversava com o Marcelo Palma, que foi um grande marchador. Ele me dizia que os 20 quilômetros, os 50 quilômetros de marcha atlética, o atleta faz um esforço tão grande com os quadris, que a sensação que eles têm ao final de uma prova como essa é a sensação do parto. Uma sensação realmente muito forte de dores muito grandes na região da pelvis, do quadril e da cintura. Então o atleta tem que fazer um esforço muito grande, tem que se esforçar e tem que se superar, ainda mais porque o calor nesse horário aqui em Atenas já começa a ficar muito intenso, a umidade relativa do ar está um pouco baixa, não está tão alta, então o atleta sente um pouco a dificuldade. E o percurso não é um percurso tão difícil, é um percurso que o atleta vai fazer com bastante tranquilidade. Tem uma leve subida um pouco antes da metade do percurso, depois eles vão no sentido ladeira abaixo, ou seja, vão fazer um pouco de descida. O atleta tem que estar preparado porque como a perna de ataque, a perna principal está atacando, tem que estar esticada e tem que tomar muito cuidado nesse momento também com o joelho, com as articulações. Você vê aí que o chinês de número 1346, Han Yucheng, é quem vai liderando o pelotão. O brasileiro José Alessandro Baggio tem o número 1228. Já a gente vai tentar identificar o brasileiro, o catarinense José Alessandro Baggio. Aí no meio do pelotão, bem aqui atrás, né? A temperatura já a essa hora, aqui vamos passando de 9 horas da manhã. E veja que eles já vão se hidratando. Já ali o primeiro posto com pessoal de apoio, com garrafinhas d'água, com copos d'água. A essa altura temos uma temperatura de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 50% apenas. Está ali ao fundo, ó, 1228, tá vendo, ó? De uniforme azul com faixas amarelas, meio verde-limão, o brasileiro José Alessandro Baggio. Ivano Brugnetti é o italiano que vem aí brigando com o chinês pela primeira posição. Mas é uma prova também de muita estratégia. 27%, 27 graus a temperatura, 50% a umidade relativa do ar. Como acontece em todas as provas de fundo, não basta só botar um short, uma camiseta, um par de tênis, sair correndo por aí. Tem que ter muito preparo mental, muito preparo emocional e além, claro, do preparo físico, Robson. Exatamente, Maurício. Os atletas de provas como marcha atlética, as provas de meio fundo e fundo, ou seja, eles têm que ter um preparo psicológico muito grande. Estar realmente muito bem treinados, não somente fisicamente, mas como psicologicamente. O Alessandro Baggio já está ali no pelotão da frente, ele tem que ficar preso, tem que estar ali nesse pelotão. E ele é um atleta que tem uma característica muito importante. Ele é guerreiro, ele é um atleta que vai em cima do resultado. Eu o vi competindo na época de juvenil. Ele é um atleta que tem, além de ser um atleta guerreiro, ele tem uma chegada muito forte, ele procura sempre fazer o seu melhor resultado. E me disse que antes de sair do Brasil, me disse que para chegar nos Jogos Olímpicos, já que estaria aqui nos Jogos Olímpicos competindo com os melhores do mundo, ele também iria se comportar como um dos melhores do mundo. E é esse o pensamento do atleta que vem para os Jogos Olímpicos, realmente dar o melhor de si para tentar fazer a melhor prova. Essa competição, o atleta, além de se superar psicologicamente, ele tem que encontrar também um bom ritmo, um ritmo adequado para que ele possa fazer uma prova dentro de uma tranquilidade, para que ele tenha no final da prova gás para poder entrar no estádio olímpico e completar a prova. Ivano Brugnetti, o italiano, já se refrescando aí. É forte o calor, uma prova dificílima, como a gente já disse, que é disputada ali na casa de 1:20, 1:18. O recorde mundial é do equatoriano Pérez, 1 hora, 17 minutos, 21 segundos. O recorde olímpico é do polonês, corridas e descidas muito acentuadas.
Aqui na marca de 2 quilômetros, você vê, a gente não tem aclives e declives muito acentuados, mas o calor é forte. Eles vão pegar umas areazinhas de sombra, como eu disse, uma região residencial aqui nas cercanias do Estádio Olímpico. Era um grande bosque, era um grande parque. Hoje teremos muitas outras provas aqui. Você viu ali todo mundo dando uma apertadinha no cronômetro. Você vê, eles passaram há pouco na marca dos 2 quilômetros. São apenas 10% da prova, mas eles já vão tendo ali noção do tempo com o qual passaram nos 2 quilômetros. Foram cerca de 8 minutos. Cada um vai então mentalizando o seu ritmo de prova. Cada um vai sentindo se correu para uma marca forte, se está mantendo o ritmo planejado nos treinamentos. E às vezes são treinos de 3, 4, 5 anos, um projeto olímpico. Não dura só 6 meses, às vezes é o trabalho de uma vida inteira, 8, 10 anos, até o momento máximo. O momento de estar aqui nos Jogos Olímpicos junto com a elite mundial. Estar nos Jogos Olímpicos representa para o atleta o momento máximo de sua carreira, com certeza. Mas é importante destacar que cada atleta que vem para os Jogos Olímpicos vem pensando realmente sempre em se superar, sempre em dar o máximo de si para poder conseguir um grande resultado. E os atletas brasileiros que aqui estão vão estar, com certeza. Nós tivemos a Elisângela Adriano, que participou lá em Olímpia, no berço sagrado, e nós acompanhamos a prova, realmente uma prova que ela se mostrou muito emocionada, porque ali não tinha nenhuma placa de merchandising, absolutamente nada. Os atletas estavam ali simplesmente competindo. Eu acho até que a falta do estádio olímpico atrapalhou um pouco até o resultado de alguns atletas. E no caso da Elisângela, que está acostumada a competir dentro do estádio olímpico, de repente isso deve ter afetado um pouco a performance da atleta. Claro que aqui no estádio olímpico, dentro do estádio olímpico, fazendo as provas, fazendo toda uma preparação para chegar nos Jogos Olímpicos para competir bem, o atleta passa uma vida inteira, leva realmente alguns anos para poder chegar. Eu lembro que para chegar à minha primeira medalha olímpica eu levei exatamente 12 anos de preparação. Nós fomos preparados mentalmente, emocionalmente para suportar. Quem aqui não lembra a prova dos 100 metros, aquela prova fantástica que o Ben Johnson foi pego, estar ali naquela prova, naquela final, realmente para estar ali competindo tem que estar no melhor da sua forma física e mental. O italiano Brunhetti vai brigando aí pela primeira posição. Todos eles na mesma balada, todos eles no mesmo ritmo. É natural, é o início da prova apenas. Já vai começar uma competição para super mulheres. Já começa o heptátulo para mulheres. São 7 provas, a primeira delas são os 100 metros com barreiras. Já também vamos ter o Jadel Gregório começando a caminhada olímpica no salto triplo. Já o Jadel vai brigar por vaga nas semifinais do salto triplo. Jadel terá 3 oportunidades de fazer uma marca boa e garantir uma vaga entre os 12 semifinalistas. Os 12 semifinalistas vão brigar por 8 vagas na finalíssima do salto triplo. Prova sempre muito esperada pelo mundo inteiro e em especial pelos brasileiros, que têm tão boas recordações do salto triplo do bicampeão olímpico Ademar Ferreira da Silva, do grande Nelson Prudêncio. Você vê aí equatoriano Jefferson Pérez, que é o recordista mundial desta prova, 1:17:21. 8 voltas para o fim, 12 minutos de prova, uma prova que deve durar cerca de 1h20. Por falar em campeão olímpico, por falar nos nossos heróis olímpicos, aqui ao meu lado o Robson Caetano. Eu acabei de falar de Nelson Prudêncio e do único bicampeão olímpico que o Brasil tem por enquanto, Ademar Ferreira da Silva. Nestas Olimpíadas poderemos ter novos bicampeões olímpicos. Torben Grael tem essa chance, Sandra Pires tem essa chance. Vamos dar um bom dia muito especial ao grande Joaquim Cruz, campeão olímpico dos 800 metros. Um grande prazer ter você conosco nesta transmissão. Joaquim Cruz, bom dia.
Está esperando o que desse primeiro grande dia do esporte rei, o atletismo nas Olimpíadas 2004? Bom dia, Joaquim. Bom dia, Maurício. Nós esperamos o melhor para o Brasil, né? É claro que em Olimpíada acontece cada 4 anos e toda vez que acontece a gente sempre há aquela cobrança, sempre há aquela torcida especial, em especial para os brasileiros que sofrem tanto para chegar lá, né? E esse grupo sofreu muito para obter os índices e vamos torcer para que eles saiam dessa Olimpíada com resultados positivos. Joaquim, você está esperando um atletismo em altíssimo nível, com quebra de recordes, um atletismo mais ou menos, com um recordezinho outro, ou uma competição um pouco mais desgastante por causa do forte calor da capital grega? Enquanto a gente está vendo aí, Francisco Javier, o espanhol, na casa dos 14 minutos, vai tomar. É, realmente? Mas ainda está numa marcha... Tá aí na tela. Tá na tela, passando exatamente. De 37 ele é o de minutos. bonezinho, o último de bonezinho branco ali. E ele ainda não perdeu totalmente o contato com os atletas, mas a gente já vê um certo desgaste muito grande, porque no início realmente a prova foi muito difícil. Esses são os ponteiros. O Jefferson Pérez, que a gente está falando, é o de amarelo ali, de camiseta amarela, um atleta do Equador, recordista do mundo atualmente. E o da frente é o espanhol, que tem a segunda marca do mundo. Só para você ter uma noção, os dois marchando 20 km, um tem 1h17:21, o outro 1h17:22. 1 segundo para 20 km não é nada. Aliás, o pessoal que está ligado aí com atletismo, o DJ Frajola, lá de Osasco, ele pergunta aqui, Adalto, Neilton, gostaria de saber aí se o Brasil possui representantes nos seguintes esportes: lançamento de disco, lançamento de peso, lançamento de peso, arremesso, salto em vara, salto com vara. É o pessoal que está ligado aí e gostaria de saber de vocês das possibilidades brasileiras. Já podemos voltar lá para o Estádio Olímpico. Competidores, né? O número do brasileiro, por exemplo, é 1.228. E ao lado desses números, você pode reparar que alguns números têm um X. E esse X é o número de faltas que cada competidor fez. O brasileiro não tem nenhuma falta até agora, nenhuma, ele está correndo direitinho, não cometeu nenhuma falta. Agora, por exemplo, o número 21-31 tem 2 faltas. Se ele chegar a 3 faltas, ele é eliminado, ele sai da prova. O brasileiro está direitinho, não tem nenhum X do lado. E aqui, olha, faltam 4 voltas para o fim da marcha atlética. Vamos torcer aqui pelo brasileiro, não é, Maurício? A geradura não mostra, mas a parte mais de trás a gente não sabe exatamente como é que ele está. Aí na liderança, o Pérez chegou a cair muito, ficou muito atrás, fez uma marcha de recuperação, encostou no grupo da frente e agora está voltando a perder contato. Quem me parece que está muito bem, muito forte na competição é o espanhol, né? Que vem aí liderando a competição. Esse italiano está desde o início brigando pelas primeiras posições, e o australiano já está com 2 advertências, quer dizer, pelo menos é a segunda que eu vi. Eu acho que dificilmente ele termina a competição, possivelmente ele pode ser eliminado da prova. Já passamos de 1 hora de competição, vamos sair para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, você vai continuar acompanhando, daqui a pouquinho tem Jadel Gregório no salto triplo, tentando se classificar para a final. Não saia daí, um rápido intervalo, voltamos já na SPN Brasil, aqui a informação vale ouro. Confirmando a primeira medalha de ouro nos 20 quilômetros, temos aí a chegada da medalha de bronze para o australiano Nathan Dix. Tivemos um pega interessantíssimo entre o espanhol e o italiano, Ivano Brugnetti, o italiano, e o espanhol José David Domingues, numa briga muito voraz. E nós tivemos ali na chegada o Francisco Javier Fernandes, da Espanha, numa briga interessantíssima o tempo todo, a prova toda, e principalmente a segunda parte da prova, e sendo decidida somente na chegada entre o espanhol e o italiano, Domingues. Venceu o italiano, né? Esse é o Jefferson Pérez, chegou na 4ª posição, era um dos favoritos. O italiano fez um final de prova muito rápido, né? Foi realmente um pega interessante, ele com o espanhol, com o Francisco Javier Fernandes. Foi uma prova muito bonita, muito interessante de assistir. A Espanha vem melhorando muito na marcha, fizeram 5ª posição também. Uma prova muito bonita e desgastante, né? É verdade. Daqui a pouquinho, assim que a gente tiver a confirmação da chegada do brasileiro,
o José Alessandro Baggio, a chegada do brasileiro. Lembrando que, portanto, fica com a medalha de ouro a Itália na marcha dos 20 quilômetros. O Ivano Brunhetti ficando com ouro. O espanhol Francisco Javier Fernandes ficando com a medalha de prata. E Nathan Dix ficando com a medalha de bronze. Portanto, para você... A chegada chegou inteirão, né? Ao que parece, chegou inteirão, né? Já voltamos, já. E tirando o pé do chão, inteirão. E tirando o pé inteirão do chão. Daqui a pouco a gente confirma o resultado do Alessandro Baggio, o catarinense Baggio. Já tem mais Jadel Gregório na madrugada olímpica da Globo. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta. Olimpíadas 2004, a Globo é mais. O medalhista Robson Caetano vai acompanhar com a gente, Robson, todas as provas. Esta é uma prova de muita técnica, de muito esforço, de muito sofrimento para os atletas, Robson. Bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia aos amigos da Rede Globo. Realmente é uma prova de muito sacrifício. Os atletas têm que fazer a marcha de maneira bem segura. Por quê? Não podem tirar os dois pés do solo. Então, se caracterizar que os dois pés saíram do solo, fica dito aí que foi dado o atleta deu uma corrida. Então, o que acontece? A largada agora, o Alessandro Baggio tem que ficar de olho nos mexicanos e nos chineses que vêm muito forte para essa prova. Aí a partida, são 20 quilômetros, veja que temos atletas e a chegada são aqui dentro do Estádio Olímpico. E o percurso vai ser por todo o bairro em torno do Estádio Olímpico. Um bairro que cerca de 30 anos atrás era um grande bosque e hoje é um bairro residencial. O público já chegando para acompanhar este primeiro dia do atletismo. Tivemos uma prévia do atletismo no arremesso de peso em Olímpia, 300 quilômetros aqui de Atenas, no berço sagrado dos Jogos da Antiguidade, no estádio de Hera, no templo de Hera, no antigo estádio em que eram realizados os Jogos da Antiguidade. Hoje começa a festa do Esporte Rei aqui no Estádio Olímpico, aqui ao meu lado, rotineira. Uma prova dificílima, porque veja só, como já destacou o Robson, eles não podem ficar com ambos os pés no ar. Isso caracterizaria uma corrida. E aí, você tem durante todo o percurso, durante todos os 20 quilômetros, fiscais, juízes de prova que ficam de olho na moçada, tomando conta dos atletas para que eles não levantem ambos os pés simultaneamente do chão. Eles têm que ter pelo menos um dos pés em contato com o chão o tempo todo. E mais, a perna que ataca, a perna que vai à frente, tem que estar estendida. Essa é o Brasil, imagens ao vivo do Estádio Olímpico de Atenas. Você vê aí a lista de participantes da marcha atlética de 20 quilômetros. Veja, atletas da Itália, do Japão, da Coreia, Cazaquistão. Temos um brasileiro nesta prova. É o catarinense José Alessandro Baggio, da cidade de Orleans, no sul de Santa Catarina. Campeão do Troféu Brasil deste ano nesta prova. Tem apenas 23 anos. Começa o Esporte Rei nos Jogos Olímpicos de Atenas. Veja os americanos também balizados. Eles estão aqui na pista de atletismo, na reta oposta do Estádio Olímpico de Atenas. A partida de Portugal. Portugal sempre muito forte nessas provas de fundo. Os mexicanos também muito fortes. E aqui em torno do Estádio Olímpico você vê que o chinês já vai tomando ali a ponta. É só o início dos 20 quilômetros de marcha atlética. Aí a imagem bonita do alto, mostrando que eles apenas saem aqui do Estádio Olímpico. E aí vão ganhar a rua. Veja que a China vai ponteando aí o pelotão nesses primeiros metros dos 20 mil que compõem a marcha atlética. E como disse o Robson, pode parecer desenho animado para quem não conhece o esporte, para quem não acompanha o atletismo de forma